Quem é o comentarista que deixa você na cara do gol? Vitórias cariocas na rodada do fim de semana, não é verdade, Araldo? Clóvis Monteiro, minhas amigas, meus amigos da Super Rádio Tupi, de todas as vitórias dessa 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, a mais expressiva foi a do Botafogo, sem dúvida alguma, pelo fato de ter sido em cima de uma equipe que estava na liderança do campeonato há 12 jogos invicta, que era o Fortaleza, e pelo fato do Botafogo ter sabido se impor ao Fortaleza com extrema categoria. Foi, na verdade, uma supremacia estonteante do Botafogo, não dando a menor chance ao Fortaleza. Parecia o jogo de um time que está lá em cima contra um time da zona de rebaixamento e não contra uma equipe que estava brigando pela liderança. O Botafogo foi preciso, venceu por 2-0 no estádio Newton Santos. As vitórias do Vasco e do Fluminense ontem, Fluminense 2-0 sobre o São Paulo no Maracanã, também de grande expressão. Fluminense subiu agora para o 16º lugar, está 2 pontos acima da zona de rebaixamento e ganhou de um time que briga lá em cima pelo título, que é o São Paulo. E olha, trabalho do técnico Mano Menezes, que substituiu o Fernando Diniz. Naquele momento, muita gente não acreditava que ele pudesse salvar o Fluminense, que estava na zona de rebaixamento, e o Fluminense só apresenta jogo a jogo crescimento. E vitória também do Vasco sobre o Vitória da Bahia, lá em Salvador. Num cruzamento de córner do Payet, o zagueiro João Vitor fez o gol da vitória do Vasco, que começa a olhar para o G4 ou para o G6, enfim, para uma vaga na Libertadores do campeonato do ano que vem. Ótima ascensão do Vasco, que vem também com um técnico que não prometia muita coisa, vinha das divisões de base, o Rafael Paiva, e vai se mostrando um técnico de grande capacidade, Clóvis. A torcida do Flamengo está mal acostumada, ganhando toda a rodada. Ela deve encarar como o Flamengo desse fim de semana? Foi assim um tropeço ou foi decepção, Heraldo? O Flamengo foi a grande decepção, Clóvis, porque perdeu para o Corinthians, time que está na zona de rebaixamento, e o Flamengo brigando lá em cima para tentar chegar no Botafogo. Está brigando com o Palmeiras, por exemplo, pelo 3º lugar. Com a derrota, o Palmeiras venceu, o Flamengo caiu para 4º lugar. E, sobretudo, o Flamengo está se ressentindo desses muitos problemas de contusão. Foi contratado um novo jogador, Alcaraz, entrou no jogo, se desentendeu com o clima quente da partida, foi expulso de campo, e embora o Flamengo tenha comemorado a volta do Pedro, que fez de pênalti o gol do Flamengo na derrota de 2-1 para o Corinthians, foi pouco diante do que ele pode apresentar. De La Cruz e Arrascaeta, quando não jogam, fazem uma falta imensa ao time do Flamengo. Mas ainda está na briga pelas 3 competições: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Tá certo, Clóvis? Grande abraço para todo mundo. Boa semana para os amigos da Super Rádio Tupi. Esse Heraldo Leite com a coluna na cara do gol.